cooperado, irmãos, com o pastor Vicinho, desde já praticamente da segunda metade do segundo semestre, ou melhor, do segundo bimestre desse ano, lá no Guarama, todas as quintas-feiras com estudo bíblico. E graças a Deus, esses estudos bíblicos têm tanto edificado a minha vida, como também tem edificado a vida lá dos irmãos. E hoje eu tive a oportunidade, Deus me deu a oportunidade de estar aqui para cultuar e adorar ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu sou o menor dos meus irmãos, como diz o pastor Roberto Cruvinel, mas eu tenho certeza que Deus vai nos dar a graça e a bondade dele nesta noite, com essa palavra, com essa mensagem que Jesus tem me dado. Os irmãos já perceberam que aonde eu vou, irmão, é livro, né? Não tem como, onde eu vou é muito livro, porque eu não guardo tudo na cabeça, então eu anoto para poder citar as referências bíblicas. Eu vou pedir aos irmãos que abram as Sagradas Escrituras na carta grega de Tiago. Carta de Tiago, a carta grega do apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 1. Carta de Tiago. Ela não está muito longe da gente, não, irmãos. Faz só 2000 e alguns, 2000 anos, 2000 e alguns anos que essa carta foi escrita e colocada no cano, no século IV, já da Era Comum. Todos encontraram carta de Tiago. Para facilitar, irmãos, você abre lá em Apocalipse, abre lá no último livro da Bíblia, lá em Apocalipse. E aí você vem colocando as folhas, vem para trás. Apocalipse, antes de Apocalipse nós temos a carta de Judá, de Judas. Depois nós temos a terceira João, segunda João, primeira carta de João. Aí antes nós vamos ter a segunda carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, e aí antes Tiago. Fica mais fácil para encontrar, né? Nós vimos de trás para frente. Graças a Deus. Todos encontraram? Amém. Vamos ler então. Capítulo 1, versículo 1 da carta que escreveu Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o serdes submetidos a múltiplas provações, pois sabeis que a vossa fé, bem provada, leva à perseverança. Mas é preciso que a perseverança produza a obra perfeita, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem nenhuma deficiência. Se alguém dentre vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede generosamente a todos, sem recriminações, e ela lhe será dada, contanto que peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, impelidas e agitadas pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, dúbio e inconstante como é em tudo que faz. Bem-aventurado o homem que suporta com paciência a provação, porque uma vez provado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser provado deve dizer: é Deus que me prova, pois Deus não pode ser provado pelo mal e é quem prova. Antes, cada qual é provado pela própria concupiscência que o arrasta e o seduz. Em seguida, a concupiscência, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, atingindo o termo, gera a morte. Meus amados irmãos, não vos enganeis. Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, e desce do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. Somente até aqui.
Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós lemos aqui, irmãos, que essa carta foi escrita por Tiago. Tiago é o autor dessa carta. Ele escreveu. Mas qual dos 3 Tiagos escreveu essa carta? A Bíblia nos fala de 3 Tiagos. Qual dos 3 escreveu essa carta? E como que nós vamos descobrir quem escreveu essa carta aqui? Bom, primeiro nós vamos saber quais são os Tiagos que a Bíblia nos mostra, que a Bíblia nos ensina, que passaram pelo ministério de Jesus. Então nós vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 10, versículo 2. Mateus, capítulo 10, versículo 2. Mateus 10, capítulo 2. Mateus capítulo 10, versículo 2. Diz assim, lá em Mateus capítulo 10, versículo 2: Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, também chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, o filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o entregou. Jesus enviou esses 12 com estas recomendações: e não andarem nos caminhos dos gentios, nem para os samaritanos. Eles deveriam permanecer em Jerusalém. Então, quantos Tiagos esse texto nos mostra que tem na Bíblia? 2 Tiagos. Quem é o primeiro Tiago? Irmão de João, que escreveu o Apocalipse. Ele era filho de quem? De quem Tiago era filho? Zebedeu. Quem era Zebedeu? Qual era a profissão de Zebedeu? Pescador. Ele era dono de barco, correto? E Pedro e André, seu irmão, eram sócios de Zebedeu. Se nós olharmos direitinho aqui, nós vemos que Jesus, uma boa parte dos seus discípulos, estava em família, não é? Jesus chamou Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Jesus começou a chamar pessoas que eram da mesma família e pessoas que eram próximas, porque André e Pedro eram sócios de Zebedeu. Nós temos aqui 2 Tiagos, só o terceiro. O primeiro é filho de Zebedeu, pescador. O segundo, filho de Alfeu. Não há notícias ou autores que possam nos dar referências sobre Alfeu, mas o fato é que Tiago, filho de Alfeu, também se tornou um dos discípulos de Jesus, chamado menor. Talvez porque era um pouco mais baixo que Tiago, filho de Zebedeu, ou porque era mais jovem. De fato, ele foi chamado de Tiago, filho o menor, para distinguir Tiago, filho de Zebedeu. O outro Tiago, quem os irmãos acham que ele é? Quem que os irmãos acham que ele era, o outro Tiago? O primeiro é filho do pescador. O segundo, filho de Alfeu. Não sei a notícia sobre a profissão de Alfeu. E o terceiro, quem é? Capítulo 13, versículo 55 de Mateus. Capítulo 13, versículo 55. Vamos começar do 53. Quando Jesus acabou de contar estas parábolas, partiu dali e, dirigindo-se para sua pátria, pôs-se a ensinar as pessoas que estavam na sinagoga, de tal sorte que elas se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele
chama a mãe de Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs não vivem todas entre nós? Quem era o terceiro Tiago que a Bíblia nos fala? Irmão de Jesus. Irmão de Jesus. Quem era o primeiro Tiago? Tiago, filho de Zebedeu. Qual era a profissão de Zebedeu? O segundo era filho de? E o terceiro? Os irmãos almoçaram hoje? Muito. Almoçaram? Ou é a preocupação já para o final de ano? Né? É o cansaço do dia? Irmãos, eu acho que alguém aqui, tem alguém aqui que é professor, que trabalha na sala de aula? Aí então trabalha mais muito. Porque aguentar, suportar essa molecada de 10 anos de idade, mal educada, sem educação, né? E esse moleque do ensino médio que não quer estudar, à tarde é uma sala com 33, à noite uma sala com 55. É, uma sala, não várias, né? Eu dou 33 aulas por semana. Então acho que aqui não tem mais ninguém mais cansado do que eu, viu? E agora na época de conselho de classe, tem que dar conta de cada cabeça. Então vamos participar, irmãos, né? Quem era o primeiro Tiago da Bíblia? Tiago, filho de? Zebedeu. Qual era a profissão de Zebedeu? O segundo é filho de? E o terceiro? Qual dos três escreveu a carta? Como é que nós sabemos? Qual é a prova? Tem que provar, tem que mostrar, né? Que foi irmão de Jesus. Vamos lá. Por que não foi Tiago, filho de Zebedeu, que escreveu a carta? Por que não foi ele? Porque a Bíblia diz, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 2, Atos 12, 2, começamos no 1. Atos capítulo 2, versículo 12, versículo 1. Nessa mesma ocasião, o rei Herodes começou a tomar medidas visando maltratar alguns membros da igreja. Assim mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Então Tiago, irmão de João, que escreveu o Apocalipse, filho de Zebedeu, morreu ainda no século I. Ele foi assassinado por Herodes. Mandar matar a espada naquela época, trazendo para os dias de hoje, era a mesma coisa que dizer, ó, vai lá e descarrega o revólver na cabeça do cidadão. Porque a espada era a arma de soldado. Assim como a arma de fogo é a arma do soldado hoje, seja da polícia militar, seja do exército, das forças armadas. Portanto, Tiago foi assassinado pelo rei Herodes. Era diferente, mandar matar a espada é diferente de ir à crucificação ou ser decapitado. Claro que ambas as mortes eram cruéis, sangrentas, mas a crucificação, mandar matar para crucificar e decapitar, já fazia parte do direito penal de Roma. Portanto, estava nas leis de Roma, né? No Brasil, o cidadão ele é condenado e preso, fica enjaulado. Nos Estados Unidos, dependendo do crime, ele é condenado a pena de morte, seja na câmara de gás ou na cadeira elétrica. Lá em Roma, o cidadão podia ir preso, como ele podia ser crucificado, como foi o caso de Jesus, ou decapitado, como afirmou alguns, que foi o caso de Paulo. Ambas mortes eram muito cruéis. Então, Tiago, filho de Zebedeu, morreu ainda no século I. Não foi ele que escreveu a carta. Tiago, filho de Alfeu, não se fala nele mais nas Sagradas Escrituras, a não ser ao pé da cruz. Ele está na cruz, ao pé da cruz, vendo Jesus ser crucificado junto com as três Marias. Quem são as três Marias que estão ao pé da cruz? Quem é? Maria, mãe de
Jesus está lá, Maria Madalena, que Jesus expulsou os demônios, e Maria Salomé, esposa de Zebedeu, mãe de Tiago e João. Essas são as três Marias que estão lá ao pé da cruz: Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e Maria Salomé, esposa de Zebedeu, mãe de Tiago, que foi assassinado pelo rei Herodes, e João, que escreveu o Apocalipse já lá no finalzinho, morreu no ano 100, já com 100 anos de idade, lá preso na ilha de Patmos, né? Portanto, não foi Tiago, filho de Alfeu. Ele aparece lá junto com as três Marias. Só sobrou Tiago, irmão de Jesus. Mas Tiago, irmão de Jesus, não foi contado entre os apóstolos. Lembra que nós lemos lá em Mateus 10, 2? Tem dois Tiagos. Quem são os Tiagos que está lá em Mateus 10, 2? Tiago, filho de... E Tiago, filho de... Mas Tiago, irmão de Jesus, não era apóstolo. Por que então ele escreveu? Por que ele escreveu a carta? Essa carta. Se ele não foi contado entre os 12. Existem alguns que falam, alguns teólogos que falam, que quando Jesus estava numa determinada casa, fazendo milagres, que as pessoas que estavam fora da casa viram que chegou Maria e Tiago, Simão, Judas, irmão de Jesus também. Eles disseram: mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. E Jesus perguntou: quem é minha mãe? E quem é meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra e as cumprem. Aqueles que ouvem. Esse foi considerado a família de Jesus. Mas por que Jesus falou assim? Porque acredita-se alguns que os irmãos de Jesus não estavam aceitando de imediato a divindade de Jesus. Porque Jesus nasceu numa gravidez comum como todos os outros, embora a concepção fosse divina, sagrada, não houve relação sexual, foi gerado pelo poder do Ruach Kadosh, do Espírito Santo. Mas como eles haviam sido criados todos juntos, crescendo juntos, e até mesmo alguns dos fariseus criticavam: quem é esse que vai dizer que faz milagre? Quem é esse que está se destacando? Ele não é filho de José, o carpinteiro, de Maria, seus irmãos? Tiago, Judas e Simão não estão aqui conosco? Quem é esse então? Que diz que está fazendo todas essas coisas? Alguns afirmam que os irmãos de Jesus de imediato não queriam aceitar a divindade de Jesus. Por isso que ele disse: meus irmãos são aqueles que ouvem as minhas palavras. Porque glória a Deus. Que são meus irmãos de sangue, eles ainda não estão dando crédito. Eles não estão acreditando que eu vim de Deus. E isso, irmãos, acontece muito dentro da família na atualidade. Porque quando Jesus alcança, Jesus salva, Jesus traz para o Evangelho, e ele começa a mudar o seu comportamento, a sua forma de ser dentro de casa, os seus irmãos, ou às vezes seu pai ou sua mãe, começam a fazer críticas, e os irmãos começam até mesmo às vezes a debochar. Porque o crente, quando aceita Jesus Cristo, o primeiro impacto que existe na vida dele é o impacto entre ele e o mundo. Então ele começa a mudar. Só que depois Jesus começa a abençoar aquele que é crente. E aí a família começa a ficar com inveja. Os irmãos começam a ficar com inveja, porque ele é abençoado e os outros não são. Mas, irmãos, eu vou dizer para vocês, debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a sua família vai ter que reconhecer a glória de Deus na sua vida. Aleluia.
A sua família vai ter que reconhecer que Jesus é da sua vida, porque o diferencial está com você. Então não fique chateado, triste, cabisbaixo, porque a sua família não te recebe como você deveria ser recebido. Talvez sua mãe ou seu pai dá mais atenção para os outros irmãos do que a você, que é diferente, que tem um comportamento diferente, que tem palavras, pensamentos diferentes, que anda com pessoas diferentes, que agora no final de ano, a família reunida, bebendo cachaça e ouvindo funk, você em vez de estar lá com a família, você está na igreja, junto com os irmãos, cultuando e adorando a Deus. E aí muitos começam a falar, olha o certinho, antes de ser crente fazia tanta coisa errada, agora é certinho, nem mais quer ficar com a gente, porque agora é santo. Mas eles vão reconhecer a glória de Deus na sua vida, porque você vai ser cada vez mais abençoado por Deus. E eles vão ter que ver e perceber a diferença que existe entre aquele que serve e que não serve. Mas eles não reconheciam. Por que Tiago escreveu a carta? Porque depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu a Tiago, ao irmão dele. E onde é que está escrito isso, irmãos? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 7. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 7. Capítulo 15, versículo 7. Se nós começarmos o 3, vai ficar melhor para nós entender. Diz assim: transmitimos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Pedro e depois aos 12. Em seguida apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vivem, enquanto alguns já adormeceram, já morreram. Posteriormente apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. Em último lugar apareceu também a mim, como um que nasceu fora do tempo. Portanto, irmão, Jesus não deixou a sua família. Jesus não abandonou a sua família. Aqueles que não estavam dando crédito no seu chamado, na sua vocação, na sua divindade, Jesus ressuscitou e não esqueceu dos seus. Apareceu a sua família e chamou Tiago para ser um dos apóstolos. Portanto, irmãos, talvez seja só você o único crente na sua casa, mas Jesus não esqueceu dos seus. Agora, qual é a atitude do crente diante de tudo, mesmo sendo rejeitado? Orar, buscar, clamar, pedir, pagar o preço e não maldizer. Tem muito crente que às vezes é rejeitado pela família e maldiz a família. Jesus quer, irmãos, que nós mudemos de atitude. Vai lá, dá um abraço nos teus irmãos, né? Mesmo estando naquela festa lá no final do ano, cheio de cachaça, você vai lá e diz: olha, eu não fumo e nem bebo, mas eu amo vocês na pessoa bondosa e gloriosa de Jesus Cristo. Não se separe da família, esteja junto, porque eles vão perceber que você não é um crente arrogante, metido, porque agora está sendo abençoado, está esquecendo o restante da casa. Mesmo que eles não têm crédito, porque é Jesus que está te abençoando. Mas vai lá, irmãos, e fale de Jesus. Talvez se você falar, eles não vão aceitar, mas fale de Jesus pelo seu testemunho. Fale de Jesus através do seu testemunho. Amém? Amém. Tiago, irmão, se tornou um dos principais da igreja de Jerusalém. Alguns afirmam que, erroneamente, que Pedro seria o pastor da igreja de Jerusalém. Mas não era Pedro o pastor da igreja de Jerusalém. O pastor era Tiago.
Oh, glória! Ele se tornou líder na igreja de Jerusalém, porque Jesus não esqueceu dele. Jesus apareceu a ele, assim como apareceu a Tomé, e provou para ele: ó Tomé, toca em mim. Olha aqui, ó, o buraco dos pregos na mão e da lança do lado. Veja que eu não sou uma alma penada, eu não sou um espírito incorpóreo. Olha aqui, eu estou aqui na sua frente de carne e osso, eu ressuscitei, e Tomé é verdadeiramente a sua. Jesus apareceu a Tomé, que não era da família, e mostrou a Tomé que ele era o Salvador, o Senhor, ressuscitado, glorificado. E também apareceu a Tiago, seu irmão, e o colocou para ser líder da igreja de Jerusalém. Agora nós vamos entrar na carta de Tiago. Agora nós já sabemos que foi Tiago, irmão de Jesus, que escreveu. Tiago não começa dizendo: servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saudações. O texto grego diz o seguinte, agora eu vou falar língua estranha para os irmãos. O texto grego diz o seguinte: Iacobus teu kaikriu Iesu Christu, tu estais dodeca fula estais enten, diáspora cairen. Quem é essas 12 tribos? Essas 12 tribos que Tiago escreve. Alguns afirmam que eram crentes gentios, que não eram judeus, que estavam espalhados pela Ásia Menor. Mas eu parto do princípio, assim como outros autores também, que Tiago, irmão do Senhor, está escrevendo aos seus irmãos patriotas, compatriotas, irmãos de pátria, judeus, que haviam aceitado a Jesus. Portanto, Tiago escreve para judeus que haviam aceitado a Jesus Cristo, crentes judeus da pessoa de Jesus Cristo. Diz que essas 12 tribos são tribos da dispersão. Por que dispersão? Diáspora, espalhar. Porque, irmãos, na época em que Herodes mandou matar Tiago, muitos judeus crentes na pessoa de Jesus abandonaram a sua pátria e foram morar em outras regiões do Oriente. Depois se desencadeou também a perseguição por Saulo de Tarso, que adotou o nome romano Paulo, e ali também muitos dos cristãos deixaram a sua pátria e foram para outros lugares, para outras regiões. Portanto, Tiago está escrevendo aos seus irmãos que foram obrigados a deixar a sua pátria, a deixar a sua casa, a sua cidade, o seu bairro, o seu país, e ir para lugares do Oriente, com outras culturas, com outros tipos de comportamento ético, com outras formações religiosas, com outros pensamentos filosóficos, porque eles foram perseguidos por causa do nome de Jesus Cristo. Na Bíblia, então, ele diz saudações, mas no texto grego diz kairen. Talvez se nós traduzirmos corretamente, a tradução mais correta talvez aqui não seja saudações, mas kairen, que significa alegria. Portanto, se nós lermos novamente o texto, Iacobus teu kaikriu Iesu Christu, os tais dodeca flais tais enten diáspora cairen. Tiago diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que foram dispersas, alegria. E depois ele continua reforçando, dizendo, no texto grego, ele vai dizer: passando Carã, regressaste a Delfoimu, Otan, Perasmoi, Peripécete Poiquilóis, que nós contes tudo que mu, rumotais pistelos, categracetai rupomone.
ele vai repetir a mesma palavra alegria, mas agora com uma outra tonação gramatical. Ele vai dizer: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria os serdes submetidos a múltiplas provações, pois sabeis que a vossa fé bem provada leva a perseverança, o bom homem. Mas é preciso que a perseverança produza obra perfeita, a fim de serdes perfeitos e íntegros sem nenhuma deficiência. Por que é que Tiago diz para aqueles irmãos terem alegria na provação, nas lutas? Irmãos, a carta foi escrita para crentes que estavam sofrendo. E por que eles estavam sofrendo? Eles não estavam sofrendo porque estavam desempregados. Eles não estavam sofrendo porque havia um filho nas drogas no mundo. Eles não estavam sofrendo porque eram mal compreendidos. Eles não estavam sofrendo porque estavam passando necessidade alimentícia em casa. Eles estavam sofrendo porque eles foram obrigados a deixar a sua casa, o seu lugar de conforto, o bairro onde eles moravam, a cidade que eles eram cidadãos, o país que eles eram filhos, por causa da perseguição pelo nome de Jesus. Nós não sabemos o que é isso. Sabe por que nós não sabemos? Porque nenhum funcionário do Estado já chegou na nossa casa e nos obrigou a sair de lá, de nossa casa, e nos exilar em outro país, em outro lugar. E para um judeu, isso era uma tristeza grande. Quando nós lemos lá nos Salmos, que diz que os babilônios, lá na Babilônia, lá no cativeiro, os babilônios chegavam para os judeus e diziam: olha, cantem para nós, cante, alegres de vossa terra. Talvez fosse um brasileiro, ele ia dizer: ó, canta aí, leva aí um Roberto Carlos, leva aí um Djavan, leva aí um Milton Nascimento, canta aí músicas populares da sua terra. Menos o funk. O funk é prostituição, é alienação. O cheiro do pecado está subindo nas narinas de Deus como na época de Sodoma e Gomorra. Mas canta aí as músicas populares. E eles disseram: como é que nós podemos cantar se estamos numa terra estranha? Porque os louvores, as músicas que eles cantavam, refletia a cultura que era firmada no templo aonde se cultuava a Deus. Então, como que eles podiam louvar a Deus num cativeiro? Uma outra cultura, submetidos e submissos a pessoas que cultuam vários deuses. Eles não tinham alegria para cantar, mas Tiago diz: seja alegre, tem motivo de alegria, né? Caramba, alegria. Vamos passar por provações. Porque o povo lá em Israel, lá na monarquia de Israel, tinha motivo para chorar no momento da tribulação, da luta. Porque eles foram levados 70 anos como escravos, saindo lá em fileira, a nação inteira, corrente no pescoço, nas mãos e nos pés, andando devagar, um amarrado no outro. Foram levados para o cativeiro como escravos por desobediência a Deus. Então é motivo de se humilhar, de chorar. Mas a igreja aqui que Tiago estava falando, eles não estavam passando por perseguições porque eram desobedientes, mas porque tinham abraçado a fé em Jesus Cristo. Tem muitos por aí, irmão, que começam a dizer: olha, você está passando por luta, você está passando por dificuldade, você não está sendo abençoado, porque você está em pecado diante de Deus, e Deus retém a bênção. Isso é baboseira, isso é bobeira, isso é teologia para se jogar no lixo. Nós, irmão, você talvez está passando por luta e por dificuldade,
dificuldades, é porque você aceitou a fé em Jesus Cristo. Aleluia. Então tente a alegria pela luta, pela perseguição. Tente a alegria nos momentos de tristeza, porque você está passando por dificuldades e grandes lutas. Não é porque você é desobediente a Deus, mas é porque você aceitou a fé em Jesus Cristo. E a fé em Jesus Cristo gera um choque com o mundo. E aí vem as provações. E aí vem as lutas. E aí vem as dificuldades. Mas o que o diabo nos ensina? Nesses momentos, tende grande alegria, pois sabeis que a vossa fé, bem provada, leva a perseverança. Mas é preciso que a perseverança produza a obra perfeita, a fim de sermos perfeitos e íntegros, sem nenhuma deficiência. Porque perseverança é continuidade. Quem persevera, continua. Quem persevera, não para. Quem persevera, insiste. Quem persevera, tem coragem, tem ousadia, não para no meio do caminho, porque está debaixo da promessa do nosso Senhor Jesus, que falou conosco, ou por sonho, ou por um profeta, ou pela palavra, ou por aquela voz que soou dentro do nosso ouvido, ou por aquela presença que se manifestou dentro da nossa alma. O crente, irmão, não está isolado no mundo, ele está debaixo da promessa de Deus, e por isso ele precisa passar pela provação, não murmurando, não xingando, mas dando glórias a Deus, exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje em dia tem mais crente murmurador do que antigamente. Caramba, que droga, por que tem que ser assim? É verdade. Sempre essas palavras. Caramba, que droga. Sempre reclamando, nunca está satisfeito. Sempre tem uma ansiedade. Troca o caramba por glória a Deus. Aleluia. Troca a droga por louvado seja Jesus Cristo. E aprenda, irmãos, no momento de tribulação, você dá lugar a Jesus. Glória a Deus, é verdade. Dá lugar a Jesus e não lugar a carne. Porque é necessário o quê? É necessário continuar. Porque o interessante é que diz o texto aqui que a perseverança ela produz uma obra perfeita. Existem dois tipos de tempo, irmãos. O cronos antropós, que é o tempo do homem, e o cronos teu, que é o tempo de Deus. Só que outra coisa, quem inventou esse bendito aqui não foi Deus, não, foi a gente. Foi o homem. Quem inventou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro? Foi o homem. Quem inventou 8 horas, 12 horas de trabalho? Foi o homem. Não foi Deus. Deus é atemporal. Ele está fora do tempo. Nós que somos homens, somos prisioneiros do próprio tempo que nós criamos. E aí nós achamos que as coisas têm que acontecer dentro do nosso relógio de 12 horas, de 48 horas, de 36 horas. E com Deus funciona diferente. Porque Deus não tem pressa para abençoar o crente. Ele aguarda o tempo em que o crente vence o próprio tempo, passa pela ansiedade, vence a tribulação, dando glória a Jesus Cristo. Aí nós falamos, mas irmão, que prova é essa que sobrevém sobre a minha vida? Deus está me provando. Irmão, às vezes a gente pensa que Deus está olhando para os crentes e falando assim, eu vou provar isso daqui porque eu tenho uma obra na vida dele, então eu vou provar.
Vou ver se ele é fiel. Por que Deus provou a Jó? Foi para saber se Jó era fiel? O próprio Deus dá testemunho de Jó, dizendo: viste Satanás, meu servo Jó, fiel e justo, e se afasta do mal? Então não tinha nenhuma razão de Deus provar a Jó para saber se Jó era fiel, porque Deus sabe se o crente é fiel. O Jó foi provado porque Satanás pediu autorização a Deus. Quem provou Jó foi Satanás, não foi Deus. Deus somente autorizou, disse: vai lá, toque em tudo que ele tem, menos na alma, porque a alma não pertence. Foi Satanás que tentou a Jó, para saber se Jó ia blasfemar contra Deus. Mas lá no final da carta, lá no final do livro, Jó faz uma revelação bombástica. Senhor, te conhecia por palavras, agora faça a missão. Deus permitiu a provação, não era para saber se Jó era fiel, era para se revelar mais profundamente a Jó. Porque Jó só conhecia a Deus pela tradição oral, passada de pai para filho. E no momento da luta, da tribulação, Deus se revelou a Jó fisicamente, nos revelou de peito. Então, irmãos, a provação não é para saber se você é fiel ou não, porque Deus sabe. A provação é para você crescer um pouco mais, para você se aproximar um pouco mais de Deus. Porque como o crente tem um comportamento regrado pelo Evangelho, no momento das lutas, das tribulações, ele não vai sair fazendo bobagem, fazendo besteira, tomando atitude precipitada. Ele precisa aguardar e ser perseverante. Aleluia! Glória a Deus! E isso faz com que o crente cresça. Porque no final da luta, você passou pela tentação, passou pela provação, venceu. No final, a obra se concretiza, a obra se torna perfeita, e aí você é abençoado por Deus. Só que vai parar por aí? Não, porque o crente está em constante evolução. O seu nível espiritual, o seu nível de comprometimento com a obra de Deus, de aproximação com Deus, não está bom não. Jesus quer que você cresça um pouco mais. Então todo crente ele passa pela tribulação, é abençoado, é perseverante, é abençoado por Deus, goza de toda a bênção de Deus, tem prazer naquilo que Deus dá. Para você tá bom, né? Para Deus não tá bom, Ele quer que você cresça um pouco mais. Aleluia! Então leve a aprovação. E não é Deus que manda a aprovação, é Satanás que ele tenta para saber se você vai cair ou não. Através do quê? Do choque que há entre o crente e o mundo. A aprovação é a circunstância histórica do crente, do choque entre ele e o mundo. Quem foi que perseguiu aqui? Quem foi que autorizou a perseguição contra os crentes? Não foi Deus que disse lá nos altos céus: Herodes, mata os meus filhos. Saulo, mata os meus filhos. Não foi Deus que autorizou. A primeira foi Herodes, a segunda foi o sumo sacerdote. Por quê? Porque estava entrando em choque. A antiga religião judaica com a fé em Jesus Cristo que salva e liberta o mundo. Aquelas duas conjunturas religiosas estavam se batendo. Por isso que Jesus disse que não dá para colocar vinho novo em odre velho, porque o vinho vai fermentando e as madeiras do odre estão tão velhas que arrebentam. E não se pode costurar um pedaço de tecido novo com tecido velho, porque o tecido velho vai ficar tão velho que acaba também embolorando, que acaba também causando defeito na parte do tecido novo. Então o
cristianismo, a fé em Jesus Cristo, não podia ficar dentro do judaísmo. Tinha que se romper. E como que essas estruturas se romperam? Através da perseguição. Porque os sumos sacerdotes da época se levantaram para perseguir os crentes. E aí os crentes estavam todo mundo ali dentro de casa, em Jerusalém, servindo a adorar a Deus. Através da perseguição, eles tiveram que ganhar o mundo. E ganhando o mundo, o evangelho também se espalhou. Porque aonde eles iam, eles pregavam Jesus Cristo. Portanto, queridos, quem autoriza a perseguição, quem autoriza a luta, é as próprias circunstâncias históricas de servir a Deus. E aí as imagens que são construídas, as imagens que são elaboradas pelo mundo, são imagens que estão sobre a administração de Satanás. E essas imagens vêm para tentar o homem. Portanto, o que o texto diz? O texto diz que se alguém for provado, não diga que é Deus que prova, pois Deus não pode ser provado pelo mal e aí ninguém prova. Deus não tenta o crente para o mal. Deus não coloca tentações. O crente ele é provado pelo seu próprio desejo, pela sua própria consciência, pela sua própria ansiedade, pelas imagens do mundo que tenta ele para cair ou não. Quando você está passando por luta, por provação, um caminho alternativo não chega perto de você? Não vem um caminho alternativo? Você está lá, orando, buscando, esperando, aguardando, chorando, clamando a Jesus. De repente vem um caminho alternativo para você seguir. Esse caminho alternativo coloca em Satanás, para ver se você vai continuar no caminho estreito ou se você vai achar que tudo vai se cumprir no relógio que nós construímos, e aí não aguento mais, não suporto mais, não tenho mais paciência. Jesus, se o Senhor não chegar, eu vou tomar um outro caminho. Pois não faça isso não, irmãos. Aguarda mais um pouco. Porque olha o desejo do homem em tomar um outro caminho. Você é pintado pelo próprio desejo. E o que o crente precisa no momento de tribulação? O que o crente precisa quando está passando pela tribulação? Diz Tiago: reitetis rumor, lei petai sophiae de tu, para tu, de domus teu passim, aclos cai, oneison dos cai, dodecetai, ao tu. Vou ler novamente, língua estranha. Eitetis rumor, lei petai sophias aiteito, para tu, de domus teu passim, aclos cai, oneison dos cai, dodecetai, ao tu. O que Tiago diz aqui? Se alguém dentre vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede generosamente a todos, sem recriminações, e a elas se lhe há dada. Qual é a diferença entre sabedoria e conhecimento? Qual é a diferença entre sabedoria e conhecimento? Sabedoria vem de Deus. Também. Conhecimento não é acúmulo. Se você não ler, você não tem conhecimento. Nem adianta. É verdade. Se eu não ler a Bíblia, Deus não vai mandar a mensagem na minha cabeça. Porque Deus não vai me usar dentro do que eu não sei. Deus só vai me usar dentro do que eu sei. Ele não vai usar além do meu entendimento. Deus tem o poder para fazer isso, mas Ele não vai me usar além do meu entendimento. Ele vai me usar de acordo com o meu entendimento. Aleluia. Então, quanto mais eu leio, mais eu tenho conhecimento. Aí eu tenho acúmulo. Sabedoria é diferente. Sabedoria vem, Deus dá.
mas também a sabedoria ela é adquirida com o tempo. Por que um provérbio diz assim: bem-aventurados são as cãs, os cabelos brancos? Hoje, aqui no nosso mundo, quem já está com cabelo branco tem que se aposentar e ir para o museu. Lugar de coisa velha é no museu, porque nós cultuamos a juventude e discriminamos a velhice. Pode olhar, vai no manequim no centro de Osasco. Você vai encontrar um manequim de uma pessoa já de idade? Vai ter? Não. Você vai ter um manequim acima de 70 quilos, 80 quilos? Não. Porque nós cultuamos a juventude. É o culto ao corpo. Mas lá no antigo Israel, quanto mais velho o homem, mais status de sabedoria ele tem. Tanto que quem é que julgava? Quem era que julgava as causas da cidade? Os anciãos. Eles que ficavam na porta da cidade discutindo as questões sociais e resolvendo as problemáticas. Não eram os jovens, eram os anciãos. Porque jovem não tem sabedoria. Pensa que tem, mas não tem. Pode até ter mais conhecimento do que quem já passou dos seus 50, 40, 50 anos. Porque hoje em dia a informática, a internet, as crianças já nascem já mexendo no iPhone, no iPad, no tablet, no telefone, já nascem mexendo nisso. Mas sabedoria não tem, porque sabedoria é a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado, e até aonde vai a minha liberdade. Jovem não tem isso. O jovem não tem essa para diferenciar o certo e o errado. Pensa que tem, mas não tem. Eu lembro que um tempo atrás o pastor da igreja estava me ensinando a dirigir. Aí ele falou assim: olha, é importante que você ouça tudo que eu falar. Se eu falar freia, você freia. Se eu falar acelera, você acelera. Se eu falar troca de marcha, você troca de marcha. Ok? Ok. Fiz tudo o que ele mandou. Aí lá vai o filho dele de 18 anos também, aprender a dirigir. Colocou lá no carro, no volante. Quando o pastor começou a falar: não, eu já sei dirigir. Eu sei dirigir já. O problema você sabe, eu toquei o carro. Vai bateu no carro da frente, vai jogou o carro no buraco, porque disse que sabia dirigir. Disse que sabia. Por quê? Porque o jovem, ele acha que ele pode conquistar o mundo. Mas lá na frente ele já vai percebendo, ó, só na frente, só com a idade, só caindo. E olha, tem jovem que precisa levar tropeço. Tem jovem que precisa tropeçar para levantar, porque é desobediente a pai e desobediente a mãe. Completamente desobediente. Muito jovem. Ah, mãe, você está falando aí da época passada, da década de 70. Não tem mais isso mais não. É completamente desobediente. Tem que levar os tropeços, tem que cair, tem que tropeçar para levantar e aprender a ter sabedoria. Porque só com o tempo, na vida do homem, só o tempo dá a sabedoria. Conhecimento é muito, é muito. Sabedoria, só o tempo. No caso da luta, no caso da aprovação, tem falta de sabedoria, está desesperado, está ansioso, está querendo tomar um caminho que não é o caminho que Deus. A alma diz que não é esse caminho, a ansiedade diz que é. Está impaciente? Peça a Deus sabedoria, que dá a todos generosamente. Aleluia. Peça sabedoria para passar pela luta. Porque Jesus está provando, não é para saber se você é fiel. Jesus está provando para você crescer um pouco mais. A prova vem para crescer um pouco mais diante de Deus. Mas diz o texto: peça com fé, sem duvidar. Porque aquele que duvida é semelhante a
tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, dúbio e inconstante, como é em tudo que faz. Esse é o problema. Não pode haver dúvida, irmãos, diante de Deus. Você tem que ter consciência da sua situação histórica, do que você é e o que é que você quer alcançar. Porque senão fica igual os jovens. Como é o jovem? É impelido pelo vento, vou fazer administração. Vai para a faculdade, paga 4 meses, diz, não vou desistir. Passa o ano. No outro ano é impelido pelo vento, vou fazer engenharia, vai fazer engenharia, paga mais um ano, não gostei de desistir. Aí, levado pelo vento, no outro ano vou fazer arquitetura, chega lá, não gostei, desiste. Nesses 3 anos já gastou quase 7 mil reais e não conseguiu terminar um curso. Sabe por quê? É inconstante, não sabe o que quer, é indeciso. Irmão, o que pode falar para Jonas? Quando Jonas estava lá no casco do navio escondido, deu a tempestade, os marinheiros desceram lá. Quem és tu, forasteiro? Da onde tu és? Qual a tua profissão? O que tu faz? Qual é o teu chamado? Qual é a tua vocação? Quem tu és? O que você é, irmão, diante de Deus? O que você é? Diante da vida e diante de Deus. O que você é? Irmão, qual é o teu chamado? Ah, irmão, não sei. Eu vou pedir para Deus me revelar. Vou pedir para o pastor orar para mim poder Deus revelar ele qual é a minha vocação. Está indeciso ainda, não sabe. Você sabe como é, irmão, que a gente conhece a nossa postura diante de Deus, conhece o nosso chão diante de Deus, o que nós somos? Fazendo a obra de Deus. Fazendo a obra de Deus a gente aprende. Sabe por quê? Porque a gente começa a fazer tudo que a obra de Deus nos oferece. Na igreja eu já fui líder de jovem local, líder de jovem do setor, líder de jovem do estado, secretário local, secretário da convenção, co-pastor, líder de evangelismo, professor de escola bíblica dominical, só nunca fui tesoureiro. Porque eu já sabia desde o princípio, dinheiro comigo não dá certo. Isso é para quem Deus chamou mesmo. Mas eu já fiz tudo que tinha na igreja. Depois de alguns anos fazendo a obra de Deus, quando cheguei no seminário de teologia, a ficha caiu. Jesus me chamou lá em cima. Glória a Deus. E é isso que eu vou fazer. Sabe como? Porque eu já havia passado por tudo, eu já tinha feito a obra de Deus, tudo que tinha na igreja para fazer, eu fazia. Tudo o que tinha para fazer na igreja, eu fazia. Agora, irmãos, existe a luta individual de cada um de nós. E existe a luta na igreja. A luta dentro do corpo de Cristo. E quando começa a chegar as dificuldades dentro da igreja, o que os crentes têm que fazer? Além de ter alegria, porque ele está passando por dificuldades. Os crentes precisam se unir e apoiar um ao outro. Porque quando a igreja está passando por luta, por dificuldade, às vezes o nosso coração se torna mais frágil. E aí nós somos alvos dos aproveitadores. Aí a igreja está passando por luta. Algumas pessoas saíram. E aí começa a vir aqueles camaradas bonitos, de terno, de gravata, mala na mão. Pastor, boa noite. Eu sou o evangelista Crisóstomo. Aqui está o meu cartão. Eu estou disposto a fazer uma campanha aqui na igreja de 7 dias para abençoar a igreja. Abençoar a igreja. O camarada sujo do nada. E aí vem poder fazer a campanha na igreja.
aproveitador. Porque ele vem para fazer a campanha na igreja para divulgar o que ele é. Depois que acabou a campanha, ele vai embora. Ficou o pastor, ficou os irmãos. Passou. Eu lembro que lá na igreja, quando nós começamos, o pastor ele foi dividindo aqueles que tinham o dom de Deus. Então o pessoal, o irmão ficou no ministério de louvor, outros ficou no ministério de ensino, outros ficou no diáconos. Ele foi separando. Mas aos poucos, como era uma igreja que estava nascendo, começou a vir crentes de todo tipo. Cada um com uma ideia na cabeça diferente. E começou a semear ideias diferentes na igreja, fora daquilo que a igreja estava seguindo. E eu falei, pastor, não vamos colocar não. Vamos deixar. Porque a Bíblia diz, lá em Atos dos Apóstolos, quando estavam perseguindo os cristãos, que um tal de Simão se levantou lá, juntou a multidão de gente, fez guerra contra o império e acabou crucificado. Foi morto. Então vamos deixar, porque toda obra aqui não é de Deus, ela cai. Passou 3 semanas, cadê os evangelistas? Cadê os missionários? Subiram, irmão. Não apareceu nenhuma. Depois começou as tendências teológicas. Eu percebi que tinha irmão pregando e falando, olha, irmãos, Jesus me deu uma palavra bem rema. Ah, já entendi, isso aí é doutrina de quem de rema. Que divide a palavra em logos e em rema, a palavra revelada e a palavra estudada. Aí o que eu fui fazer? Quebrar essa tendência. Não existe nem palavra rema nem palavra logos, é a palavra de Deus. Porque logos é palavra e rema também é palavra. Só que logos é a palavra construída e rema é a palavra estudada. É a mesma coisa, tem diferenciação nenhuma. E aí começou a teologia da prosperidade. Deus vai te dar, Deus vai te abençoar, você vai prosperar. E aí eu fui para o altar e disse, irmão, sirva a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode dar. Independente Glória a Deus, aleluia. Se você é rico, se você é pobre, se você tem carro, se você anda a pé, se você anda a trem ou anda de ônibus, se você ganha muito bem ou ganha mal, sirva a Deus pelo que Ele é. E aí nós estamos quebrando aquelas tendências. Mas tudo isso, irmãos, aconteceu no momento de turbulação na igreja. Começou a aparecer gente de tudo que é canto. Eles foram embora. Quem permaneceu foi abençoado. Todos foram abençoados. Todos os crentes da igreja foram abençoados. Por quê? Porque permaneceram. Então, irmãos, no momento de luta, de tribulação, busque a Deus sabedoria. E olha, união, dando força a cada um dos irmãos, trabalhando na obra de Deus. Isso agrada a Deus. Quando a igreja está unida, quando a igreja está fervorosa, todo mundo junto, um dando apoio para o outro, respeitando o ministério do outro e não intervendo, porque é uma bênção. Tem hora que as pessoas gostam de intervir, porque ela concebe que a forma correta de fazer a obra é que fica na sua cabeça, e às vezes não é. O crente pode ajudar no ministério do outro, pode ajudar, mas não intervir. Não intervir, não achar que a sua cabeça é mais sábia do que a cabeça do outro, que a sua forma de ver é a correta, do outro é errado. Deixa Jesus abençoar o irmão, está na obra, irmão. Não foi colocado para fazer a obra, Deus deu a liderança a ele, a igreja não concordou, o pastor não separou, porque tudo na igreja é feito debaixo de concordância. Se o pastor for separar alguém para a obra e a igreja falar não, então a pessoa não foi aprovada pela Assembleia, pela igreja. Mas se o pastor separou e a igreja aprovou, Deus desceu com a sua graça e separou a pessoa para a obra. Então deixa ela fazer a obra de Deus, independente da forma, da metodologia, deixa ela fazer a obra de Deus. E os outros, os liderados, seguem aquilo que o líder está
bonito para esse dia. Não gostei. E a irmã que está na liderança, o irmão que está na liderança, irmão, mas esses foram os hinos que foram selecionados para cantar. Ah, então eu não vou cantar, vou ficar no banco. Está tomando um caminho, ó. Está saindo da porta estreita. Porque se Jesus deu a liderança, seja submisso à liderança. Dos bons obreiros, porque tem uns que são maus obreiros, não vale a pena seguir. Mas aquele que é firme em Jesus Cristo, que vê que a igreja está sendo abençoada, no conjunto aqui da obra, foi separado, irmão, com a obra, então deixa o líder fazer a obra de Deus. Porque nem todo mundo é igual, irmão. Tem qual a forma que eu prego? Eu não passo disso. Eu não grito. Eu mal falo em línguas estranhas quando estou pregando. Mal falo. Só mesmo quando é, sabe, é uma coisa assim dinâmica no reino de Deus que vai tomando a gente, aí é diferente. Mas ao contrário, é sempre assim. Glória a Deus. Aleluia, Aí, irmão. Sem um pregador daqueles pregador que quer derrubar o céu. Aí o irmão fala, aquela pregação foi mais abençoada do que a pregação lá do irmão Carlos, porque o camarada sapateou, fez aviãozinho, balançou, falou em língua estranha, saiu pulando no cachorro da igreja, profetizou, foi mais abençoado com a parte do movimento. Quando é de Deus, tudo bem, quando não é. Porque Deus chamou cada um com diferencial. Então, irmão, Jesus te chamou com diferencial. E a sua luta também é diferencial, porque a sua luta não é a luta do irmão. Cada um é uma luta diferente, cada um é uma luta diferente, porque cada um cresce diante de Deus de uma forma diferente, não é igual, embora faça parte do mesmo. Portanto, irmãos, a união ela faz com que as mãos de Deus se estendam sobre a igreja. No momento de tribulação, de luta, em vez de querer sair correndo, fique, permaneça, continue, persevere, peça sabedoria a Deus e se mantenha no barco, adorando a Deus. Lembra da passagem da tempestade? Os discípulos estavam no barco, Jesus tirou no cochilo e veio a tempestade. Se alguém tivesse pulado na água e corrido, indo embora nadando, não ia ver o milagre que Jesus fez. Não ia ver o milagre de Jesus quando ele acalmou a tempestade. Então permaneça no barco, tente a alegria nas tribulações, persevere para que você seja abençoado por Deus. Peça sabedoria ao Senhor para passar por ela e seja unido e fervoroso na obra de Deus, porque sendo assim Jesus vai abençoar, irmão, de maneira grande, de maneira tremenda, né? Assim como Jesus tem me abençoado também. Por quê? Porque eu independente, irmão, do que eu esteja passando, da dificuldade que eu esteja passando, eu faço a obra. Eu faço a obra do Senhor. E Jesus vai dando refrigério e vai nos ajudando, nos dando sabedoria, nós vamos perseverando e a gente vai sendo abençoado. Portanto, queridos, união, todo mundo junto, um respeitando o ministério do outro, um respeitando a liderança do outro, juntos, unidos com o pastor da igreja, porque se nós não fôssemos unidos lá na nossa igreja, a obra não ia ficar de pé. Mas como todos nós somos unidos, Jesus tem abençoado a cada um naquilo que tem pedido a Deus. Tem irmãos que moram de aluguel lá na igreja, nunca ficaram ter uma casa. Jesus sempre abre uma porta. Glória a Deus. Sempre. Lá na igreja não tem ninguém desempregado. Passamos uma fase de 10, 20 crentes desempregados. Todo mundo perseverou. Jesus abriu a porta para todo mundo de emprego. Glória a Deus. E
E agora o pastor está profetizando um carro na vida de cada um dos crentes, porque nós vamos pegar os irmãos nas suas casas, levar para a igreja, depois a gente pega da igreja e leva para casa. E o primeiro de Jesus Deus morreu. Aleluia. Lá na igreja. Glória a Deus. Né? O carro do pastor foi por desmanche de um velhinho, Jesus deu um novo para ele. Aí depois Jesus deu o meu. E aí já tem irmão já tirando a habilitação, porque não é só ficar olhando para o alto e pedindo a Deus, tem que perseverar, correr atrás. Os outros irmãos também, que já que a igreja está nesse propósito, todo mundo tem um carro, os outros irmãos já estão tirando a habilitação por livre e espontânea pressão, porque o pastor disse: irmão, você quer um carro, vai tirar sua habilitação, vai tirar a habilitação, corre atrás. Não fica parado. Jesus vai abençoar. E já tem uns 5 ou 6 lá tirando a habilitação. E sabe quem é abençoado também? Até a concessionária é abençoada. Porque o mesmo vendedor já vendeu um carro para o pastor, já vendeu um carro para mim, já tem os outros irmãos que já foram lá ver carro também. Até o vendedor que não é crente é abençoado, irmão. E sabe o que aconteceu? Ele até pediu oração para a gente. Porque foi o pastor que comprou um carro. Como o pastor comprou um carro, irmão, também quero. Olha por mim, né? Aí lá quando nós vamos lá ver os carros, às vezes que a gente chega lá, a gente ora pelo vendedor. Glória a Deus. Que não é crente. Até quem é descrente é abençoado. Como crente também é abençoado. Agora, irmão, perseverança, sabedoria, união, respeito, oração, perseverança. Aí sim vocês vão ver o que Deus vai fazer. Vocês vão ver o que Deus vai fazer. Esse bairro aqui tem muita alma para poder ganhar. Glória a Deus. E se a igreja for unida, vocês vão ver. Agora, começa a ganhar alma, começa a vir problema também. Porque a alma vem cheia de carrapicho. É verdade. Né? Tem até crente de carrapicho, Jesus está cuidando aos poucos. É mesmo. Aí quando vem lá de fora, vem cheio de carrapicho. Quem é que vai cuidar? É o pastor da igreja que vai cuidar? Quem vai cuidar é a igreja. Quando a pessoa entra, você dá um abraço nela, aperta a mão. Quando acaba o culto, fica os grupos de crentes, aí deixa o coitado sozinho. O coitado fica sozinho. Os crentes ficam falando um com o outro e ele fica o coitado sozinho. Às vezes a pessoa entra sozinha e sai sozinha, porque ninguém leva atenção. Acaba o culto, vai lá, comenta, senta, conversa, dá atenção, seja hospitaleiro. E aí, quando começar a aparecer os problemas, não joga pro pastor não, cuide, vai lá, visite, ore, né? Chega na casa de uma mulher doente, os filhos tudinho com catarro no nariz, barrigudo, sem camisa, sem tomar banho, a pia cheia de louça para lavar, a máquina de lavar cheia de louça, cheia de roupa para poder lavar. Aí você vai cantar para isso, tá árvore, mas agora eu quero ir embora. Você não fez a obra de Deus. Você vai lá, pega as crianças, dá um banho nas crianças, ajeita elas, pega a louça, lava a louça, pega a roupa, lava a roupa. Depois, cansado, canta 3 hinos ao Senhor, faz uma oração. Você vai ver como essa pessoa vai ficar agradecida. E vai vir para a igreja. Verdade. Quando a igreja começa a ganhar alma, também começa a vir os problemas das pessoas. E aí a igreja precisa o quê? Os crentes da igreja que está passando por tribulação é quem vai cuidar das pessoas que não são crentes e que estão precisando de cuidado. Porque o crente passa por tribulação. As pessoas do mundo já são atribuladas pela essência. Então a pessoa já entra atribulada. E o crente que está passando pela tribulação precisa ir e cuidar da pessoa. E aí vocês vão ver a obra crescer, né? Aí vocês vão ver como Jesus começa também a toda a história. Amém, irmãos? Amém. Eu vou parar. E se eu continuar, aí eu já falei em grego, eu vou continuar o Testamento e vou começar em hebraico. Glória a Deus, Jesus. Deu para poder pegar, irmãos? Deu para poder aprender? Amém. Amém. Nada de murmuração, viu?
Aleluia, Jesus. As lutas não vêm porque a gente tem pecado, não. As lutas vêm para poder a gente crescer um pouquinho mais dentro de Deus. Glória a Deus, Jesus. Para isso a gente precisa ser perseverante. Parar de ansiedade, né? Não tomar outros caminhos. Pedir sabedoria a Deus. Porque tudo tem que ser com discernimento. Sabedoria e discernimento. E continuar. Continuar. Não parar. Adorar a Deus. Se unir na igreja. Respeitar. Né? Ser submisso ao Senhor. Aí vocês vão ver como aos poucos Jesus vai começando a abrir as portas. Amém? Amém? Amém. Então vou parar. Deus abençoe os irmãos. Amém. Como é maravilhoso a gente ouvir uma palavra de Deus que ela serve para a nossa vida espiritual. E esta palavra que ele pegou